Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje vamos mostrar-vos mais um tutorial sobre o Arduino, desta vez com uma montagem que utiliza o módulo SD Card, que permite ler e gravar dados num cartão de memória. Esta também contém um LCD, mas desta vez utilizando uma placa de comunicação I2C. Será explicado o funcionamento do nosso módulo SD Card e as suas respectivas bibliotecas, como também a explicação de uma placa de comunicação I2C para o LCD, mostrando as vantagens e utilidades deste tipo de sistema de comunicação. Nesta montagem, como no tutorial anterior, utilizamos o Arduino Nano, pois é muito mais pequeno e tem praticamente todas as funcionalidades de um Arduino Uno. Esta montagem consiste em gravar dados de temperatura num cartão de memória, que são obtidos através de um sensor de temperatura. Em simultâneo, será possível também visualizar a temperatura sentida pelo sensor através do LCD. Esses dados serão gravados em ficheiros do tipo TXT, onde será permitido criar novos ficheiros ou até mesmo apagá-los, tudo através da montagem que contém apenas dois botões de pressão, com essas funcionalidades. Para visualizar os dados gravados no cartão de memória, basta abrir a função Monitor Serial, ou retirar o cartão e ligá-lo a um PC. Caso queiram saber mais sobre o LCD ou o sensor de temperatura, veja os tutoriais anteriores, onde são explicadas as suas características e funcionalidades. Já agora, vejam também as nossas playlists, onde estão vídeos sobre alguns projetos já realizados, tanto em impressão 3D como em pequenos projetos onde aplicamos alguns conceitos explicados nos nossos tutoriais. Mas antes, vou falar-vos um pouco sobre o Arduino Nano e os seus pinos de comunicação. Existem três tipos de comunicação. A primeira, e a mais simples, é a comunicação Serial. Esta utiliza apenas dois pinos, que são os pinos digitais 0 e 1, tendo normalmente inscritas na placa do Arduino as indicações RX e TX. Esta comunicação apenas permite ligar dois dispositivos entre eles, sendo também utilizada com a função do Monitor Serial, permitindo escrever e visualizar texto na janela do programa do Arduino. No entanto, se utilizar a função Monitor Serial, não nos é permitido utilizar os pinos digitais 0 e 1, limitando assim o número de saídas ou entradas digitais possíveis. Outro tipo é a comunicação SPI. Esta permite ligar um número ilimitado de dispositivos. No entanto, são necessários pelo menos 4 pinos digitais para controlar este sistema, que no Arduino Nano são os pinos 12, 11, 13 e, por fim, para a ligação CS, qualquer um dos outros pinos digitais. A comunicação SPI não tem limite de dispositivos, mas a grande desvantagem é que sempre que for acrescentado um novo dispositivo, também se terá forçosamente que acrescentar um novo pino digital para CS. A última é a comunicação I2C, que é um sistema bastante equilibrado, pois permite ligar até 127 dispositivos, o que normalmente é suficiente, e apenas são necessários dois pinos de comunicação, que no Arduino Nano são os pinos de entrada analógica A4 e A5. Agora, para que o sistema possa saber qual o dispositivo que queremos controlar, é necessário endereçar a informação. Esse endereço é definido através de um código hexadecimal. No entanto, muitos dos dispositivos já têm definidos os seus endereços, não sendo possível alterá-los, mas existem outros onde é permitido alterá-lo através de pequenos jumpers. Um exemplo disso é a placa de comunicação I2C para o nosso LCD. Esta placa tem 3 slots de jumpers, denominados A0, A1 e A2. Assim, para este tipo de dispositivo, teremos duas listas possíveis de endereços, dependendo da referência do chip da nossa placa. Ou seja, depende se esta termina apenas em T ou AT. A placa que vamos utilizar tem a referência que termina em AT, logo iremos utilizar a tabela da direita, e assim, ao ligarmos os respectivos jumpers, iremos configurar os endereços para a nossa placa. Como a nossa montagem apenas terá este dispositivo, deixaremos sem jumpers, sendo este o endereço para a nossa placa. Vamos então à montagem. Em primeiro lugar, precisamos de uma breadboard, onde vamos montar o nosso Arduino Nano. De seguida, colocamos e distribuímos as alimentações para a montagem, através dos pinos mais 5 e ground do Arduino. Depois, montamos o LCD na placa I2C,
ficando esta ligada ao LCD através dos seus 16 pinos de ligação. Depois vamos alimentar o LCD através do barramento de alimentação da breadboard. E por fim, ligamos os pinos de comunicação I2C ao Arduino, sendo o pino SDA ligado ao pino A4 e o SCL ao pino A5. Agora passamos ao nosso principal componente, o módulo SD Card. Este já utiliza outro tipo de comunicação, a comunicação SPI. Assim, em primeiro lugar, vamos ligar as alimentações positivas e negativas e depois os pinos de comunicação, ligando aos pinos digitais 12, 11 e 13 do Arduino. Como explicado anteriormente, estes são os pinos pré-definidos para o Arduino Nano. Assim, para que funcione corretamente a comunicação SPI, por último ligamos o pino CS do módulo SD Card a outro qualquer pino digital do Arduino. Neste caso, foi escolhido o pino 10. Colocamos também na montagem dois botões de pressão e as suas respectivas resistências, que ligamos aos pinos digitais 2 e 3 do Arduino. Estes terão funções distintas, ficando o botão da esquerda responsável por criar um novo ficheiro, reiniciando a gravação dos dados. O botão da direita será responsável por apagar o último ficheiro de gravação criado, sempre que seja premido. Por fim, colocamos na montagem o nosso sensor de temperatura e a sua respectiva resistência, sendo depois ligado o ponto intermédio destes dois componentes ao pino analógico A0. Serão estes os valores dados por este sensor que serão depois tanto reproduzidos no LCD como também gravados no cartão de memória. E pronto, terminamos a montagem ligando o cabo mini USB, sendo apenas necessário agora carregar o código no Arduino. Para carregar o código, basta abrirmos o programa do Arduino, não esquecendo de configurar o programa para funcionar com o Arduino Nano. Caso tenham dúvidas, vejam o tutorial anterior, onde explicamos esse processo. Vamos então agora ao código. E em primeiro lugar, teremos de importar as bibliotecas necessárias para a nossa montagem. Importamos a biblioteca Thermistor, que permite apenas, com uma função, calcular a temperatura medida pelo sensor de temperatura, sendo apenas necessário saber alguns valores previamente, que são a resistência nominal do sensor a 25 graus Celsius, o coeficiente beta do sensor e o valor da resistência calculada no circuito. Além disso, também definimos qual o pino do Arduino que irá receber o sinal do sensor. Neste caso, foi escolhido o pino A0. Para que seja mais fácil alterar o número do pino no código, utilizamos uma variável de números inteiros denominada pino_sensor, como também é utilizada uma variável float denominada por valor de temperatura, para que esse valor possa ter valores decimais. Depois importamos também as bibliotecas Liquid Crystal, que permite controlar o nosso LCD também apenas com uma linha de código. Além desta biblioteca, importamos também a biblioteca Wire, sendo esta a responsável pela comunicação I2C, que irá interagir com o LCD. Para configurar a função que controla o LCD, apenas teremos de ter em atenção dois fatores, sendo que, em primeiro lugar, temos de saber que tipo de LCD estamos a utilizar, ou seja, quantas colunas e quantas linhas este contém. Neste caso, estamos a utilizar um LCD de 16 colunas e 2 linhas. Depois introduzimos o endereço da nossa placa de comunicação I2C, que definimos e identificamos através do processo anteriormente explicado. Por fim, importamos as bibliotecas relativas ao módulo SD Card, sendo uma delas a biblioteca SD, que permite controlar, ler e gravar dados no nosso cartão de memória. Uma outra é a biblioteca SPI, que é responsável pela comunicação entre o Arduino e o módulo SD Card. Tendo as bibliotecas necessárias importadas, vamos criar as variáveis necessárias ao funcionamento e operação da nossa montagem. Assim, começamos por criar as variáveis do tipo file, essencial ao funcionamento da biblioteca SD, pois é esta que irá determinar a criação de novos ficheiros e a sua abertura. Depois criamos três variáveis, sendo uma de números inteiros e outras duas do tipo string. Estas irão facilitar na denominação dos ficheiros criados, pois estes serão sequenciais. Neste caso, os ficheiros terão todos o nome de file, sendo depois alterado o seu número, começando a sua sequência pelo número 0. Assim, depois agrupadas estas duas variáveis, através da variável string
File Name, ficaremos com o nome do fecheiro completo, começando sempre por File 0. No entanto, teremos sempre de ter em atenção que os fecheiros nunca poderão ter mais de 8 caracteres no total. Vamos agora atribuir funções aos botões da montagem. Para isso, criamos duas variáveis de números inteiros, uma para o botão novo e a outra para o botão apagar, sendo assim mais fácil a sua alteração no código. Agora na função setup, iniciamos a comunicação serial, pois iremos acompanhar a leitura e a gravação dos dados no cartão de memória através da janela Monitor Serial. De seguida, definimos os pins digitais para os botões como entradas, através da função pinMode e colocando a palavra input. Para controlar a eliminação e iniciar a comunicação com o LCD, apenas teremos de colocar estas duas funções, sendo esta para ativar a eliminação. Caso queiramos desativar, basta colocar as palavras No Backlight. Bem, só nos falta apenas as funções para o nosso módulo SD Card. Logo, para que tenhamos a certeza que existe um cartão de memória instalado no módulo, colocamos esta condição, escrevendo o LCD de forma a informar o utilizador que ou falta o cartão de memória ou que a comunicação foi iniciada corretamente. Por fim, como o nome dos fecheiros será sequencial e como não queremos que os dados sejam alterados ou sobrepostos, utilizamos esta condição que irá verificar se existe um fecheiro no cartão com um determinado nome. Caso esse exista, irá alterar o nome do novo fecheiro, sempre dentro da sequência, incrementando mais 1 ao valor do fecheiro anterior. Na função loop, começamos por colocar as condições que permitem atribuir as funcionalidades aos botões da montagem. Assim, na condição do botão novo fecheiro, é alterado o nome do fecheiro, verificando primeiro se existe algum fecheiro com esse nome no cartão de memória. No caso do botão apagar fecheiro, este irá apagar o último fecheiro criado, alterando depois o nome para o fecheiro imediatamente anterior, prosseguindo assim a gravação dos dados nesse fecheiro. Depois iremos realizar a leitura do sensor de temperatura, para que os valores sejam depois impressos tanto no LCD como inscritos e gravados no cartão de memória. Para gravar então os dados no cartão de memória, em primeiro lugar teremos de abrir os fecheiros através desta função. No entanto, para escrever no fecheiro, teremos de colocar a palavra FileWrite. Assim, para termos a certeza que os dados estão a ser gravados corretamente, colocamos estas condições. Logo, se o fecheiro for aberto corretamente, escrevemos no fecheiro através da função print. Nunca esquecer, se quisermos abrir ou gravar outro fecheiro, em primeiro lugar teremos de fechar este fecheiro através da função close e só depois abrir um outro fecheiro. No entanto, se quisermos apenas ler os dados gravados num determinado fecheiro, basta colocar apenas esta função. Depois, confirmar novamente se este está aberto corretamente. E por fim, através desta condição, escrevemos na janela do Monitor Serial os dados gravados no fecheiro, enquanto este estiver disponível. No fim da leitura, não esquecer novamente de fechar o fecheiro, permitindo a leitura e a gravação de qualquer outro fecheiro. Como esta montagem tem a função de monitorizar e gravar dados de temperatura, colocamos um delay entre gravações, podendo ser segundos, ou horas, ou até dias, dependendo do que desejarmos. E pronto, terminamos o código. Agora, verificamos os erros e enviamos para o Arduino. Caso tenham dúvidas ou queiram saber mais sobre o Monitor Serial, veja os tutoriais anteriores onde falamos sobre estas e outras funções e características. Já agora, subscreva o canal e ative as notificações para saber quando são partilhados novos vídeos. Deixem os vossos comentários e procurem-nos no Facebook, no Twitter e agora no Instagram, onde podem também colocar as vossas dúvidas e deixar ideias para novos tutoriais. Procurem-nos e sigam-nos também através do site Instructables, onde estamos a colocar os nossos tutoriais e onde comentamos os nossos projetos, onde vocês podem seguir e construí-los passo a passo. Vamos então testar a montagem e o seu respectivo código. Após terminar o carregamento do código, irá aparecer no LCD uma mensagem Iniciar SD Card. Caso apareça a mensagem Falta SD Card, deve verificar se o cartão de memória está instalado corretamente ou se o cartão está formatado em FAT32. Estando tudo bem, irá aparecer inscrito no LCD o valor de temperatura e começarão a ser gravados esses valores no cartão de memória. Para visualizar os dados inscritos no cartão de memória,
Abrimos o Monitor Serial e podemos acompanhar ao longo do tempo a gravação dos dados de temperatura fornecidos pelo sensor. Agora, se carregarmos no botão da esquerda, será criado um novo fecheiro com um novo nome, seguindo uma sequência. Neste caso, será o fecheiro File1, começando a gravar novos dados obtidos pelo sensor. Caso queiramos apagar um fecheiro, carregamos no botão da direita. Este irá apagar o último fecheiro, que neste caso é o fecheiro File1, e volta para o fecheiro File0, continuando a gravação dos dados a partir do último dado gravado nesse fecheiro. Bem, espero que tenham gostado do vídeo e que este seja útil para os vossos projetos. Se sim, não se esqueçam de fazer like, pois ajuda muito o canal a crescer. Não percam o próximo vídeo, onde iremos mostrar-vos um tutorial sobre como controlar servomotores através de um pequeno joystick. E, como não podia deixar de ser, sigam-nos também no site Instructables, pois é lá onde são descritos mais pormenorizadamente este e outros tutoriais. Um abraço aqui do Tasso para todos vocês e até ao próximo vídeo. Tchau!